Ações da São Martinho, uma empresa que está pronta para desfrutar do bom momento pelo qual vem passando o setor de açúcar e etanol. Descubra neste vídeo se vale a pena o investimento em suas ações. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Clube Small Cap, o canal que te ajuda a multiplicar o seu patrimônio. Meu nome é Leonardo Araújo e no vídeo de hoje realizaremos um breve estudo sobre a São Martinho, código de negociação SMTO3. A São Martinho é um dos maiores grupos sucraleiros do país, ficando em quarto lugar em termos de capacidade de moagem estimada. Como essa empresa faz para ganhar dinheiro? Basicamente, ela faz o plantio da cana-de-açúcar, tanto em terreno próprio quanto de terceiros, e através dessa cana-de-açúcar ela faz a moagem para a fabricação do etanol ou do açúcar. A empresa possui um dos menores custos de produção de açúcar e etanol no mercado. Isso devido a alguns fatores que vamos dar uma olhada agora. O primeiro dele é a elevada escala das unidades, permitindo uma maior diluição dos custos fixos. A escala é uma das maiores vantagens competitivas de uma empresa. E nesse caso, como a São Martinho possui 4 unidades, os custos fixos em relação à administração, o pessoal do RH e tudo mais, acaba sendo diluído em relação à produção dessas unidades. Então, a vantagem da escala é uma vantagem competitiva para a São Martinho. Um segundo ponto é a sinergia agrícola entre as usinas. Como você possui essas unidades, a sinergia entre troca de produtos, de maquinários, acaba auxiliando muito no menor custo de produção para São Martinho. Um terceiro ponto é o suprimento de cana-de-açúcar dominantemente próprio, ou seja, ela tem uma alta verticalização. Basicamente, vai desde o plantio, da colheita, até o transporte para a usina e o processamento, a moagem da cana. E o quarto ponto é que ela tem aqui um dos menores raios médios entre o canavial e a usina do setor, entre outros fatores. E esse aqui também é um ponto muito importante. Afinal, esse menor raio diminui os custos da produção e da moagem dessa cana-de-açúcar. E ainda corroborando para essa questão da redução dos custos, a empresa possui o COA, que é o Centro de Operação Agrícola, e também alguns meios de plantio de uma forma com o qual você utiliza a tecnologia para a redução dos custos. E entre elas nós temos o PSS, que é basicamente as mudas pré-brotadas, e também o sistema de plantio chamado de meiose, onde a própria empresa aqui refere o seguinte: que 1 hectare de mudas dá origem a 560 hectares de cana-de-açúcar. O sistema meiose, que a gente consegue observar aqui pela imagem da esquerda, basicamente ocorre o plantio dessas mudas pré-brotadas em uma determinada linha, chamada linha-mãe, e na sequência, ali nesse intervalo, você acaba plantando outras coisas, por exemplo, a soja. Depois de um tempo, o que você consegue? Aproveitar esta muda, essa linha-mãe, e ir plantando nos lados. Isso reduz o custo do plantio. Um outro ponto importante aqui também é que a São Martinho possui atualmente cerca de 55 mil hectares de terra própria. Isso é muita coisa, pessoal. E olha só que interessante, cerca de 50% da cana-de-açúcar que é produzida é através da cana própria em terra arrendada. Já 20% cana própria em terra própria, onde aqui conta esses 55 mil hectares, e outros 30% é cana de terceiros. O que é interessante aqui é que a empresa pode vender esses seus 55 mil hectares de terra própria e depois, na sequência, arrendar, de tal forma que ela reduz os seus custos com ativos fixos. Continuando no nosso estudo do business, o negócio em si, a empresa possui um histórico financeiro muito sólido. A relação dívida líquida sobre o EBITDA se manteve abaixo de 3 vezes desde o ano de 2016 até o presente momento. A empresa possui um dos menores índices de endividamento do setor e isso reflete num baixo custo da sua dívida. Olhando aqui, a gente consegue observar que lá em 2016 o índice dívida líquida sobre EBITDA foi de 2,83 e atualmente no ano de 2020 de 2,08, sempre se mantendo abaixo de 3, sempre muito bem controlada a relação da dívida líquida com relação à sua geração de caixa, basicamente ali que é o proxy, o EBITDA. E ainda aqui a empresa conta com uma diversificação da receita, através da cogeração de energia elétrica e através de venda de créditos de carbono. A São Martinho já realiza a venda de créditos de carbono, que são chamados CBIOS, na B3, dentro do âmbito do projeto Renova Bio. Então ela consegue também uma fonte de receita através dessas vendas dos créditos de carbono e também ela consegue já uma cogeração
Ou seja, a empresa é quase que autossustentável em relação à geração de energia elétrica. Vamos dar uma olhada agora no financial da empresa, ou seja, nos seus resultados financeiros. E aqui a gente apresenta a receita líquida ao longo do tempo. Ela saiu de uma receita de 2,6 bilhões no ano de 2016 para os atuais 4,3 bilhões no ano de 2020, sempre aumentando ali a sua receita líquida ao longo do período. Olhando agora o EBITDA, a gente tem o seguinte resultado, saindo de 900 milhões no ano de 2016 para os atuais 2,2 bilhões no ano de 2020. E a sua margem EBITDA também aumentou, saindo de 34% para os atuais 52%. E olhando aqui a diferença entre o segundo trimestre do ano de 2020 para o segundo trimestre do ano de 2021, o seu EBITDA saiu dos 682 milhões para atuais 880 milhões, também aumentando aqui de um ano para outro. E por fim, o lucro líquido, que é um item muito importante para o investidor. Olha só, saiu de 285 milhões no ano de 2016 para 929 milhões no ano de 2020. E a margem líquida também aumentou, saindo dos seus 11% de margem líquida para os atuais 22%, então uma melhora significativa ao longo de todo esse período. E olha só, o segundo trimestre do ano de 2020, a empresa reportou um lucro líquido de 115 milhões. Já no segundo trimestre do ano de 2021, 190 milhões, também um aumento aqui expressivo mostrando a qualidade dessa empresa. Vamos agora passar para o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, saindo de 8% no ano de 2016 para os atuais 23% no ano de 2020, também aumentando aqui o ROI. E também vamos dar uma olhada agora no índice de liquidez corrente, onde relaciona o ativo circulante sobre o passivo circulante. O ideal é ficar acima de 1, e a gente consegue observar que sempre se manteve acima de 1 ao longo do período aqui analisado, saindo de 1,25 lá em 2016 para os atuais 1,74 no ano de 2020, mostrando uma saúde financeira da empresa. Vamos agora estudar um pouco mais a governança. Então, o segmento de listagem da empresa é no Novo Mercado, que é o mais alto nível de listagem da B3 atualmente, possuindo apenas ações ordinárias e 100% de tag along e um free float de 40%. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e fazer parte do Clube Small Cap. Vamos continuar agora para o Valuation. Olha só, vamos fazer uma análise comparativa em relação a São Martinho e a Jalles. O PL atual da São Martinho é de 11,8 vezes, enquanto da JAL 3, 8,3. Já o EV/EBITDA da São Martinho, 5,12 e da Jalles 4,2. E por fim, a margem líquida, 21,9 da São Martinho e da Jalles 19,4. Então aqui, de um pequeno referencial, a gente consegue observar que Jalles ainda tem os seus múltiplos um pouco mais atrativos. E olhando aqui um pouco as cotações da empresa ao longo do período, a gente observa uma valorização ao longo do tempo, refletindo aquele lucro líquido e uma boa gestão da dívida, uma boa gestão dessa empresa, a São Martinho. E por fim, vamos agora dar uma olhada aqui nas minhas projeções, nas minhas premissas de lucro futuro. Lembrando que isso não se trata de uma recomendação de compra ou de venda, é simplesmente os meus estudos aqui em relação à empresa. Em 2019, ela reportou um lucro líquido de 639 milhões, conforme a gente já viu, e em 2020, 929 milhões. O PL da empresa em 2019 era de 13 vezes e agora em 2020 atuais próximos de 11 vezes. Então, a gente teve um aumento aqui de 45% no seu lucro líquido. A minha estimativa para o final do ano de 2021 é um lucro líquido de 1 bilhão, ou seja, um aumento de 8% entre o ano de 2020 e o ano de 2021, tornando seu PL para algo próximo a 12 vezes. E também ainda uma expectativa futura para o ano de 2022, um lucro líquido na ordem de 1,1 bi, ou seja, um aumento de 10%, tornando seu PL algo em 10 vezes, e isso se você comprar as ações nesse presente momento. Então pode ser sim uma empresa atrativa com múltiplos atrativos. Galera, e se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E nos vemos em mais análises. Até mais, galera!